Me apresentar rapidamente. Eu sou João Paulo Elias, como já falei, graduado em Geografia pela UFRN, graduado em Pedagogia também pela UFRN, aplicado ABA pelo CBF of Miami, especialização em Pedagogia e Psicopedagogia Clínica e Ludopedagogia, especialista em Alfabetização, Letramento e Educação Infantil, e mestrando em Ciências Ambientais na linha de Agroecologia e Educação Ambiental pela Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. E tenho quase 10 anos, né, já de experiência escolar na rede pública e privada de várias cidades, vários lugares. E esse sou eu um pouco da minha história nesse contexto. E após essa breve apresentação, né, é, trago nesse contexto, trabalhando nesse contexto, vamos adentrar agora no contexto principal, né, que é a educação ambiental e afinal, o que é educação ambiental? A educação ambiental basicamente é um campo social que promove a conscienciação. Aliás, a consciência é a ação em relação aos problemas ambientais, integrando conhecimentos e práticas para a preservação e a sustentabilidade. Então, a partir disso, eu considero importante apresentar esse referencial teórico, né, que abrange brevemente o desenvolvimento social e histórico da educação ambiental no Brasil. Este contexto é relevante para a gente entender como as políticas e práticas ambientais foram se estabelecendo e como podem ser integradas nesse contexto educativo diversos, como o de pessoas com autismo. Além disso, também vou explorar a evolução do entendimento sobre o autismo, seus desafios, as práticas pedagógicas, combinando, e essa combinação desses tópicos é necessária para criar uma abordagem de educação ambiental mais adaptada às necessidades desses autistas, né? Garantindo que as práticas sejam eficazes, respeitando as diversidades. Então, farei então uma ordem histórica brevemente sobre a educação ambiental, começando com essa evolução da educação ambiental, introdução, né? Começando o contexto histórico do movimento educação que ganhou força com a Segunda Guerra, né? A devastação global, esse avanço industrial que ocorreu, as primeiras evidências de preocupação com a natureza surgiram após isso, e também o crescimento das tecnologias, como a automação da época, a produção em massa, trouxe à tona esses problemas, essa preocupação com a poluição, os esgotamentos dos recursos naturais também, desde aquela época. E a influência, né, da Segunda Guerra com as tecnologias, o conflito exacerbado trouxe também esse ambiente de conscientização ambiental. Conferências internacionais, esses eventos importantes para a educação ambiental. Trago a Conferência de Estocolmo, né, realizada na Suécia em 1972. E o evento destacou a interconexão, desenvolvimento econômico, também originou o PNUMA, né, o Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E outro ponto importante também foi a Conferência de Tbilisi em 77, né, na Geórgia, então, na época, União Soviética ainda. E os principais impactos estabelecidos ajudaram a moldar, né, a forma como a educação ambiental seria incorporada nessas políticas públicas atualmente, sistemas educacionais. E então, foi um passo crucial nessa conferência de Tbilisi para que isso acontecesse. O início da educação ambiental no Brasil, né? Eu trago a conferência Rio 92, famosíssima. A conferência foi realizada no Rio de Janeiro e falava sobre o meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Então, a partir dali, foi um grande boom. E o Tratado, né, da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, Responsabilidade Global, e que resultou na elaboração desse tratado, a importância, trouxe a importância da educação ambiental à luz. Marcos legais. Tem os parâmetros curriculares, que são importantes porque trazem a educação ambiental para o currículo escolar, e a Política Nacional de Educação Ambiental, em 1999, que eu vou falar aqui um pouquinho mais depois.
Sobre as leis, trago a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 81, a criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, 85, e a criação do IBAMA, importante, eh, tornou-se a principal agência, né, responsável pela execução de políticas ambientais no Brasil, né, monitorando e fiscalizando essas atividades que impactam o meio ambiente diretamente. A consciência ambiental, a conscientização a nível global, né, a influência da Conferência Internacional de Tessalonic, 77, né, que influenciou a adoção de políticas educacionais que incluem a educação ambiental como responsabilidade global e não local, e a importância da educação ambiental como tema transversal, que perpassa a educação ambiental por todas as disciplinas, não apenas aquelas que nós comumente associamos com ciências, geografia, nessas, principalmente essas duas. E falando sobre o que eu ia falar anteriormente, sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, eu trago os princípios básicos, né, da PNEA. Principais, busca desenvolver, né, promover a compreensão integrada dos aspectos naturais, sociais e econômicos ao meio ambiente, um foco mais humanístico, uma pluralidade de ideias também, incentiva essa inclusão de pessoas, trazendo também ao que nós estamos falando hoje, que é o autismo, a garantia da comunidade da ética, né, os princípios éticos, pensando principalmente nas futuras gerações, e respeito à diversidade cultural, que valoriza e incorpora essas diferentes culturas na Política Nacional de Educação Ambiental que nós temos no Brasil. Passando por todo o contexto histórico, né, da educação ambiental e sua importância, é interessante passarmos também pelo transtorno do espectro autista. E então, pincelando isso, basicamente, o que significa o autismo? Né? O termo autismo, então, deriva do grego, onde auto significa próprio ou eu, e ismo indica um estado ou condição. Assim, autismo pode ser compreendido como uma condição em que a pessoa está excessivamente voltada para si mesma, com dificuldade em se conectar com a realidade externa e interagir socialmente. Então, perpassa esse autismo do significado grego e vem para ser trazido para essa questão da dificuldade de uma pessoa, de um ser humano com dificuldade de se conectar com a realidade externa e dificuldades também de interagir socialmente, com esse conceito sendo amplamente difundido a posteriori. Então trago aqui, a partir disso faremos aqui um breve percurso, né, também no histórico do autismo, trazendo a partir desses quatro momentos. Antigos relatos, antes do século XIX, a partir do século XIX e século XXI. Então, antigos relatos. Então, segundo Martins, né, ele traz que desde os tempos antigos há relatos de comportamentos que podem estar associados ao autismo em crianças e adultos, né? Inclui descrições de pessoas naquela época, os característicos poderiam identificar como autistas, e também desde o momento em que autismo é um termo grego. Antes do século XIX, então, ao longo dos séculos XIX, ao longo dos séculos XVIII e XIX, ideias relacionadas ao papel da natureza, traz a educação, a cultura, a definição da psicologia humana, elas despertam interesse em aprofundar casos de crianças com graves deficiências na interação e no engajamento emocional, e vem a acontecer no século, em 1799, a primeira descrição, né, onde o farmacêutico em Londres descreveu um caso de autismo. Essa descrição inicial foi uma das primeiras tentativas documentais, né, de entender comportamentos autistas, embora naquela época a terminologia não fosse essa ainda, não estivessem definidos os conceitos totalmente desenvolvidos na época. Mesmo assim, ele descreveu sim um caso de autismo naquela época. Então, a partir do século XIX, nós trazemos aqui
exemplos importantes da história, né? Como Victor, o rapaz selvagem de Averon, que foi um estudo de Pinel e Tarde, levantou a possibilidade do autismo, né? Este caso levantou as possibilidades de condições. Victor representava comportamentos, por exemplo, como dificuldades significativas de interação social, comunicação, como nós entendemos autistas também hoje em dia. Trago também os estudos de Aslan, né? Que explorou a patologia mental, incluindo comportamentos que poderiam estar relacionados ao autismo. Só um instante. Maudsley, né? Trago o Maudsley também, que investigou esses aspectos de patologia mental e fez observações, embora não fosse diretamente autismo, né? Naquela época, contribuíram para a compreensão das condições mentais da época. E Leo Kanner, outro importante estudioso sobre isso, identificou comportamentos específicos em umas crianças e denominou esses comportamentos como sendo perturbações de autistas. Kanner descreveu naquela época características como isolamento social, a dificuldade de comunicação. Inicialmente, ele acreditava sim que as crianças tinham desenvolvido desenvolvimento intelectual normal, mas depois ele percebeu que não, que elas eram realmente atípicas. É, e vem esse momento aqui, Asperger, né? Finalizando, um importante estudioso, que é nome até da síndrome, né? Descreveu características semelhantes à Arquene com foco em outro momento, né? Que geralmente desenvolvia mais na questão do comportamento, e Asperger vem mais no sentido das habilidades linguísticas e comportamentais. Mas ele só foi amplamente divulgado, né, depois de 91, quando os seus estudos foram traduzidos. Sua descrição ajudou até hoje a conhecermos o que chamamos de síndrome de Asperger. Eu trago aqui também a diferença entre Kenner e Asperger, que são dos maiores estudiosos sobre nesse sentido na época, né? E principalmente as características, habilidades linguísticas e aprendizagem variadas que eles se diferenciam aí. Trago também teorias desafiadas, né, que é a teoria de mães, frigorífico, né, que o autismo era causado por mães emocionalmente frias. Essa teoria foi por terra abaixo, né, foi refutada, e que demonstra realmente hoje em dia que o autismo tem origem sim biológica ou genética e não causada por fatores ambientais ou parentais, como muitos ainda acreditam que seja. Traz o outro momento também de Ruther, por exemplo, de Lorne também, déficit de atenção, déficit de dificuldade de imaginação também. E Michael Ruther, né, que propôs o que o autismo deveria ser visto como uma perturbação de desenvolvimento, enfatizando que ela é uma condição que afeta o desenvolvimento geral da criança e não apenas um conjunto de sintomas comportamentais, como muitos falam. E atualmente, o transtorno do espectro autista é entendido como um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por um desenvolvimento atípico, né? O autismo, compreendido como um grupo sim de síndromes com características comuns, ainda tem controvérsias como definição, etiologia, diagnóstico e intervenção, porém, ele já é sim caracterizado como transtorno, distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por é, comportamentos atípicos, né, em pessoas. E na atualidade existem muitas informações sim sobre autismo que se a gente fosse falar que nós passaríamos o dia, então seria até um curso, um mini curso. Porém, é importante trazer as características principais que fazem com que entendamos o autismo na atualidade. E aqui eu coloquei as quatro que mais me chamaram a atenção no meu entender nesses quase 10 anos de trabalho nesse sentido, que são o déficit de comunicação, né? Dificuldades em iniciar e manter conversas, usar a linguagem de maneira apropriada e compreender nuances comunicativas, os déficits na socialização, dificuldades em formar e manter relacionamentos, entender normas sociais e reconhecer
né? Sentimentos e intenções de outros, comportamentos repetitivos e interesses restritos, né? Como chamamos hiperfocos, comportamentos repetitivos, interesses intensos e restritos em áreas específicas, né? Existem autistas que têm interesse em filmes, em séries, em desenhos, em esportes, então eles têm cada um se tem seu hiperfoco. E variedade da gravidade e manifestações, né? Existem graus de autismo do 1 ao 4 que podem afetar de forma significativa e diversa a vida cotidiana e interação social de cada um. Então, nenhum autista é igual. Então, depois de passarmos por todo esse contexto histórico, né, e de importância da educação ambiental e do autismo, nesses mais variados contextos surge o questionamento, um dos principais. Como tornar a educação ambiental inclusiva? E para trabalharmos um pouco sobre isso, trago dicas de trabalhos científicos recentes publicados aqui, né? Que foram. Trabalho 1. A educação ambiental para alunos com TEA, análise de recursos de dados com base nas inteligências múltiplas, né? De Jéssica Nascimento e Luciana Pascoal. Trabalho interessantíssimo que traz na sua introdução, a educação ambiental é fundamental para abordar crises, sim, traz esse contexto ambiental, e para alunos com a transtorno do aspecto autista, que enfrentam desafios, a teoria das inteligências múltiplas, eles trazem, oferecendo uma abordagem eficaz para adaptar esse ensino de habilidades, tornando o aprendizado da educação ambiental mais acessível a eles. Na sua introdução, eles trazem isso. Aqui nós temos os 4 objetivos dessa pesquisa, que é analisar recursos didáticos da educação ambiental para alunos com TEA, usando a teoria das inteligências, identificar as potencialidades e dificuldades de uma aluna com TEA, um estudo de caso feito com a aluna, elaborar atividades didáticas sobre resíduos sólidos baseados na inteligência da aluna e avaliar o aprendizado da aluna por meio de atividades aplicadas. Então, a metodologia passa. Pesquisa, natureza qualitativa e descritiva, um estudo de caso, né, realizado na Escola do Nordeste do Pará. A aluna diagnosticada tem TEA no 5º ano e recebe atendimento na sala E. A coleta incluiu questionários e observação durante 11 sessões de atividades focadas principalmente na educação ambiental e adaptadas às habilidades da aluna. As atividades práticas envolveram confecção de uma composteira e uma mini horta utilizando materiais recicláveis, né, com o objetivo de avaliar a aluna sobre resíduos sólidos. Resultados principais, né? A aluna demonstrou boas habilidades de leitura, escrita e coordenação, porém o teste de múltiplas inteligências revelou que suas inteligências mais desenvolvidas eram interpessoal, visoespacial e cinética. Atividades didáticas sobre educação ambiental foram adaptadas, né, para inteligências, atividades realizadas com separação de resíduos. Minha aluna compreendeu bem as temáticas e, apesar das dificuldades iniciais, ela conseguiu se engajar nas atividades, confirmando a eficácia dos métodos adaptativos. Conclusões. A aluna, que inicialmente tinha pouco conhecimento da educação ambiental, mostrou progresso significativo, especialmente nas atividades onde as inteligências múltiplas foram mais eficazes, como a visoespacial, a interparcial e a corporal. E embora tenha enfrentado dificuldades nas outras áreas, né, a abordagem baseada foi satisfatória. A abordagem baseada nas inteligências múltiplas demonstrou ser satisfatória e eficaz, proporcionando um ensino flexível e personalizado, o que resultou, né, nessa boa assimilação dos conteúdos de educação ambiental por essa aluna. Então, o estudo foi um sucesso, que dependeu de forma positiva. Então, passando para o próximo estudo, né, próximo trabalho. O trabalho se chama Propostas Diferentes Estímulos de Educação Ambiental voltados para um aluno autista, ou seja, um estudo de caso também de Roselaine da Almeida e Bruna Silveira. A introdução eles trazem aqui, né, a importância da educação ambiental e a inclusão também. Destaca também que deve ser integrada sim a educação especial, né, a educação inclusiva. E estudo busca explorar com atividades diferenciadas que podem ser aplicadas no entendimento educacional especializados para promover
A educação especial, a educação ambiental, aliás, em alunos autistas. Objetivos: promover práticas de estímulos de educação ambiental com aluno autista, confeccionar um boneco ecológico, propor formas diferenciadas de estímulo na educação ambiental junto ao meio ambiente, estabelecer reflexões sobre a prática e os estímulos de educação ambiental realizadas com o aluno. A metodologia. A pesquisa foi realizada em uma escola no Rio Grande do Sul que atende alunos de primeiro ao nono ano, incluindo 14 alunos com necessidades especiais, entre eles 3 autistas desses 14. A metodologia incluiu práticas de educação ambiental com aluno de 7 anos, matriculado no segundo ano, e utilizou pesquisa bibliográfica e descritiva, né? Além de entrevistas estruturadas com professoras, as atividades incluíram a confecção de um boneco, como já falei, e estímulos diversos, observando o comportamento e as relações do aluno durante as práticas. Os resultados. A atividade visou desenvolver a psicomotricidade, né? Começou ali fazendo também a utilização de materiais diversos. O aluno fez um autorretrato, ele teve a leitura de um livro, do Cabelo de Lalé, o personagem participou da confecção e foram realizadas também atividades ao ar livre, como a colheita de amores para ampliar a percepção sensorial do aluno. E a experiência mostrou ser benéfica para o desenvolvimento do aluno, evidenciando a importância de práticas diferenciadas na educação ambiental no contexto do autismo. E conclusões. As conclusões indicam que a confecção do boneco ecológico foi benéfica para o aluno autista, promovendo cuidado e responsabilidade. A atividade mostrou respeito pelas limitações do aluno e destacou a importância de práticas pedagógicas adaptadas às diferenças individuais. O contato com a natureza, através das árvores, das flores, né, possibilitou alunos perceber características físicas e ambientais, revelando preferências pessoais. O estudo então reforça, sim, a necessidade de adaptar práticas pedagógicas às necessidades dos alunos com deficiência e sugere que experiências semelhantes, sim, possam ser aplicadas a outros alunos e ampliadas como novas formas de estímulos e atividades externas. Hum, Então, trabalho 3 a ser analisado se chama Ensino de Ciências Ambientais para Crianças com Transtorno do Espectro Autista, incluindo ambientalmente autistas de educação infantil. Foi publicado na revista Sistemática por Cláudia Cardoso e Teólogo. Desculpa. Introdução. A introdução vem também, como os outros, abordando o conteúdo, né, a importância, caracterizando o transtorno do espectro autista, fazendo a falta também de práticas pedagógicas no sentido da educação ambiental no contexto autista, trazendo a importância da inclusão dos alunos com TEA e a educação ambiental, que é um direito sim deles também. Então, o artigo propõe a criação de um folder educacional para auxiliar professores, né, na inclusão de conceitos ambientais de ensino, educação ambiental nesse contexto. Então, a partir disso, tem 4 objetivos: levantar informações bibliográficas sobre TEA, né, realizar entrevistas semi-estruturadas com professores, para colocar dados sobre práticas pedagógicas, ambientais, aplicadas aos alunos com TEA, identificar e desenvolver estratégias educacionais ambientais incorporadas a um material instrucional, que é o folder, e aqui é confeccionar, né, o folder com os alunos, para os alunos. Né. A metodologia envolveu a realização de entrevistas semi-estruturadas com professoras da APAE, né, do Paraná, focadas no ensino. Além disso, foi desenvolvido o folder instrucional para auxiliares e educadores, o folder que pode ser sim, impresso ou digital, e oferece nele estratégias, é, informações sobre a educação ambiental adaptadas a crianças autistas, com o objetivo de melhorar essa inclusão e estimular o desenvolvimento cognitivo e comunicativo sim, dos alunos. Resultados. O produto educacional desenvolvido foi um folder, né? O folder inclui uma descrição do TEA e sugestões de literaturas relacionadas e desenvolvido e a compreensão, né,
Eles acreditam que seu objetivo é tornar as aulas mais dinâmicas, promover a compreensão e desenvolvimento positivo de habilidades das crianças autistas. O material também pode ser adaptado para outras etapas do ensino fundamental, porque eles falam em ser de criança, para crianças de 2 a 5 anos, mas eu acredito que seria mais eficaz em crianças maiores, a partir dos 7, que ela já tem uma compreensão maior. Sim, pode ser para essas crianças dessa faixa etária também, mas acredito que seria mais eficaz ainda para outras. Conclusões. A pesquisa relatava o objetivo contribuir para a inclusão educacional, né, e destacou a importância de estabelecer novos conceitos, né, especialmente escolar, deste modo, salientando o imperativo de articular professores que acreditam na inclusão, né, a cada aula para que a educação ambiental seja vinculada e transmitida a todos os sujeitos que, por direito, pertencem a ela. E por último, trabalho 4, né, se chama Educação Ambiental e Inclusiva, alinhando é, estratégias. Foi escrito por Gustavo Paulo, Thaís Pereira e Deise Reis. Ele traz também aqui a importância da introdução entre a educação ambiental e a educação inclusiva. O estudo examina a integração dessas áreas, como pode ser benéfica. Trazem alguns objetivos: compreender a percepção desses alunos, desenvolver estratégias didático-pedagógicas, qualificar o ensino desses e planejar a execução de atividades educativas em áreas verdes e romper barreiras, superar e identificar negligência em relação à educação ambiental, né? O estudo é uma pesquisa que desenvolveu com abordagem quantitativa, né, descritiva e indutiva e utilizou a metodologia de levantamento com questionário virtual. A coleta de dados ocorreu em abril e maio, né, relacionado à educação ambiental. O questionário foi projetado para evitar respostas duplicadas. Resultados. Alguns resultados aqui já foram repetidos, mas basicamente 75% consideram a educação ambiental importante na educação familiar dos autistas, embora que 64% não tenham o hábito de levar os autistas a áreas verdes. Para aqueles que levam o contato com a natureza é visto como benéfico, porém, como vocês percebem, sempre as familiares do adulto e pessoas com autismo, elas têm hiperproteção com eles, então dificilmente elas levam eles em áreas verdes, áreas mais livres. E sobre a educação ambiental escolar, 99% acham importante para autistas, mas apenas 45% relataram que suas escolas desenvolvem atividades de educação ambiental. Muitas escolas têm áreas verdes que são usadas para essas atividades, porém nem sempre, né? E concluindo, a educação ambiental inclusiva pode ser sim aprimorada e os resultados indicam a necessidade de maior exploração de áreas verdes para autistas e a promoção de práticas ambientais e conceitos científicos. Há também um apelo para entender melhor o ativismo digital dos autistas e suas famílias. Recomenda-se investigar nesse estudo a implementação de práticas e educação ambiental em turmas inclusivas e incentivar, né, os professores a alinhar suas práticas de educação ambiental de forma mais inclusiva. Então é isso, espero que com base nesses estudos, nessas experiências positivas, em sua maioria, eu acredito que todos foram experiências positivas, nós podemos atrelar sim a educação ambiental nesse contexto mais inclusivo, levando ela para esse contexto mais de inclusão, trazendo a família para que ela participe, porque a família geralmente das pessoas com da pessoa com deficiência, elas são mais participativas, então trazer com que elas vejam que é importante que eles aprendam também esse contexto de educação ambiental inclusiva. E é isso, espero ter ajudado. Qualquer coisa, o meu contato está à disposição. É, a, nosso momento será gravado e vocês terão acesso aos textos que eu disponibilizei através dos slides também. Então, agradeço mais uma vez a editora Richard e obrigado e até a próxima.